O que fazer com aquelas pessoas que estão sobre nossa responsabilidade, sobre o nosso teto, no nosso agregado familiar, mas que a todo custo rejeitam a nossa religião, se impõem contra a nossa religião, não aceitam a nossa denominação, não aceitam a nossa fé? O que fazer? Bem, hoje vamos conversar sobre este assunto caricato, mas que provocadores. Sim, há muitas dores nessa situação. Imagino você que seu filho de maneiras nenhuma aceita sua fé e vive consigo. Seu sobrinho, primo, cunhado vive em sua casa, mas de maneira nenhuma aceita a sua religião, aceita a sua fé. Bem, antes de lhe dizer o que fazer e o que não fazer, vou contar uma história que dá um título a este vídeo, o efeito cobra, um evento que aconteceu na Índia, que pode muito bem lhe dar bases, e também aqui bases bíblicas, que nós vamos estudar daqui a pouco, sobre como lidar com esta situação, para sermos pacíficos, equilibrados e bíblicos ao evangelizarmos os membros da nossa família que rejeitam a nossa fé. Olá, sejam bem-vindos ao Papo Bíblico. Eu sou o Ken e semanalmente temos um vídeo no ar e você pode nos ajudar a crescer. Vou já lhe pedir aqui que deixe o seu like para não esquecer. Deixa aqui o seu comentário também, eu terei muito prazer em ler. Este é o Papo Bíblico, como já disse, e semanalmente temos uma conversa no ar para juntos conversarmos. Hoje vamos conversar sobre o efeito cobra na evangelização familiar. Isso mesmo, efeito cobra na evangelização familiar. E o que é isso de efeito cobra? Bem, efeito cobra é quando boas intenções fazem mais mal do que bem. Para lhe contextualizar, vamos à história. Na Índia antiga, quando ainda era colônia britânica, na cidade de Delhi, os britânicos enfrentaram um problema peculiar. É que a população de cobras venenosas naquela cidade era enorme e estava a trazer problemas econômicos. O número de vítimas mortas eram enormes. O governo britânico teve uma ideia que a princípio parecia simples, parecia fácil. A solução era a seguinte: colocar os próprios indianos caçando e matando as cobras. E o governo britânico, em reconhecimento por esse trabalho, pagava uma quantia considerável. Funcionou no princípio às mil maravilhas. Só que depois, a ganância humana, muitos desses que caçavam e matavam as cobras, criaram viveiros de cobras, que na idade de maturação ou adulta, matavam as cobras e apresentavam ao governo e entrava mais dinheiro na sua conta pessoal. Bem, como nem tudo dura, o governo britânico descobriu e cancelou o projeto. Ao cancelar o projeto, aqueles que tinham viveiros de cobras não viram mais sentido nenhum em manter o viveiro. O que é que fizeram? Liberaram as cobras. E o problema que parecia ter sido resolvido, que parecia ter sido tomado conta por uma situação simples, tornou-se ainda maior, provocando desgraças maiores. O efeito cobra é exatamente isso. Soluções simples para problemas complexos trazem desastres maiores. E às vezes, ao evangelizarmos os membros da nossa família de forma coerciva, no estilo Nabucodonosor, ou aceitas, ou vais para a fornalha, ou vais comigo à igreja, ou então não vais comer, ou não vais ver TV, ou não vais usar o PlayStation, ou não vou pagar as propinas, ou não vou te comprar aquele tênis que tu tanto gostas, ou não vais às férias no sítio tal. Este tipo de evangelização coercivo acaba fazendo um verdadeiro desserviço ao reino de Deus, pois as consequências são ainda piores do que se não estivéssemos submetidos a esta forma de evangelismo. E qual seria a forma correta de evangelizarmos? Que a atitude certa seria: primeiro, evite sob todo custo manipulá-lo. Aqui há pessoas que fazem chantagem emocional: vais arder no fogo do inferno, não és mais meu filho, nessa casa não vai viver quem não tem a minha fé, não quero um diabo nessa casa. Evite expressões dessa natureza. Segundo, respeite a individualidade da pessoa. Isso mesmo, respeita a humanidade da pessoa. Jesus, em João 6, versículo 67, quando a maioria das pessoas o abandonava, olhou para os discípulos e perguntou: querem vocês também me abandonar? A que Pedro respondeu: não, Senhor, só tu tens a palavra da vida.
aonde mais iríamos? Ou seja, é importante que deixemos a pessoa do outro lado perceber o papel de Jesus na sua vida. O papel de Jesus na sua vida, ao ponto de dizer para onde mais irei. Porque a evangelização coerciva provoca conversões superficiais, falsas. Ok, eu não quero perder o tênis. Ok, eu não quero perder o ingresso. Ok, eu não quero perder as benesses do pai ou da mãe. Ele vai maquiar uma conversão. Até vai cultuar consigo, até irá consigo na igreja. Mas será só porque você, em troca de ir à igreja, dá algo. Não é porque o coração dele se abriu para Cristo. Não faça isso. Segundo, pregue através do testemunho de vida. Mateus 5,16 diz que as nossas obras devem brilhar mais. Deixe que a forma como você ama a Deus, como você tem prazer em estar com Deus, como Deus alterou sua vida e você se tornou uma pessoa melhor, pregue mais que as suas palavras, pregue mais que as tuas coerções, que o medo que você tenta aplicar. É importante que essa pessoa diga, não, eu quero o Deus que está no meu pai. Eu quero o Deus que está na minha mãe. Eu quero o Deus que está no meu cunhado. Não adianta você obrigá-lo domingo a ir para a igreja, obrigar sábado a ir para a igreja, mas ao longo da semana você não vive esse Deus, você não vive essa fé. Você é outro quando está fora das quatro paredes da igreja. Pregue com o teu testemunho de vida e não vais precisar ser coercivo, não vais precisar utilizar esse evangelho que faz um desserviço ao reino de Deus. Terceiro, evangelize por um diálogo respeitoso. Converse respeitosamente a respeito da sua fé. Não chega infantilizando a pessoa, menosprezando a pessoa. Chega conversando com respeito a ponto dessa pessoa sentir-se respeitada, a ponto dessa pessoa sentir-se valorizada quando você for transmitir a sua fé. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 vai dizer: sempre esteja preparado para responder com mansidão e respeito quem perguntar sobre nossa fé. Note que é quem perguntar sobre a nossa fé. Permita que a outra pessoa esteja apta, pronta. Quando a outra pessoa começa a fazer pergunta, não seja rude, não seja bruto, não seja áspero com essa pessoa. Responda com mansidão. Saia do seu interior uma palavra de fé, respeito e de quem tem intimidade com Deus. Quarto, pregue o evangelho motivado pelo amor sincero. Pregue o evangelho motivado pelo amor que Jesus coloca no seu coração, não por conta da pressão social, não por conta da pressão institucional, senão vão ver que seus filhos não seguem sua fé, vão ver que a sua mulher não segue a sua fé. Não faça isso, não faça isso. Pregue motivado pelo amor, porque você tem interesse amoroso por essa pessoa, teme o futuro desta pessoa. Depois, ore por essas pessoas. Não somos nós que convencemos a pessoa do pecado. Não somos nós que convencemos o pecador do pecado e da justiça. É Deus, em sua misericórdia e soberania, que faz isso. Não temos como agregar mais pessoas no reino ou retirar pessoas do reino. É uma ação que Deus já escreveu. O Apocalipse já tem tudo delineado. Deus sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Não esquenta a sua cabeça. Por isso, viva um evangelho genuíno em casa, pregue com amor, tenha um diálogo respeitoso com a pessoa e espere em Deus. É a ação do Espírito Santo, é Ele que tem o poder de tirar as almas das trevas e trazê-los para a luz. Meu irmão e minha irmã, embora eles vivam sobre nossa responsabilidade, somos chamados a pregar a eles com amor. Somos chamados a pregar a eles com respeito. Somos chamados a pregar a eles com uma vida que glorifique a Deus. E somos chamados a crer que é o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado e do juízo. Portanto, evitemos todas as formas de evangelho coercivo, do estilo Nabucodonosor, ou se convertes ou morres, que isso traz muitas consequências, traz uma conversão falsa, traz pessoas com um coração duro diante de Deus. No futuro não vão querer saber de Deus se a sua conversão foi falsa, ou vão dizer mal do cristianismo,
vão pensar mal de Cristo por conta do teu comportamento não bíblico, do teu comportamento que não glorifica a Deus. Eu sou Kenny e este é o Papo Bíblico. Se chegou até aqui, considere se inscrever, considere comentar ou considere também compartilhar com mais alguém. Ajude o canal a crescer, ajude a termos cada vez mais e mais conteúdos cristãos aqui na internet. Vejo-te na próxima edição, se o Senhor assim permitir. Que Deus abençoe a si e a sua família.